Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre como essa falácia da meritocracia pode influenciar a sua saúde mental de uma forma extremamente negativa. Quer saber tudo sobre esse assunto, né? Ou quase tudo, né? Ou pelo menos a minha opinião sobre esse assunto? Fica ligado até o final desse vídeo que talvez a gente consiga chegar lá. Então, gente, muito se fala sobre essa questão da meritocracia. O que é a meritocracia? A meritocracia é um sistema, né, social onde as pessoas alcançariam até mesmo posições sociofinanceiras, socioeconômicas, através da luta, né, de suas histórias de vida, dos seus méritos. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que, tipo, quem é contra essa história de meritocracia não é contra o mérito. Existe muito mérito na vida de todas as pessoas. Somente quem viveu aquela vida pode ter a autoridade suprema para falar sobre o que fez ou deixou de fazer para alcançar aquilo que chegou. Mas aí eu tô falando de experiência pessoal. Eu tô falando do valor, do sentimento que a pessoa tem em relação àquela experiência. Eu não tô falando se aquilo foi justo, socialmente, economicamente falando, ou não. É claro que, gente, por mais fácil que tenha sido a vida de uma pessoa, a gente olhando lá de fora, somente quem está na pele daquela pessoa pode dizer da experiência de viver aquela situação com aquele aparato psíquico que a pessoa tinha naquele momento. Mas, fazendo todo esse disclaimer antes, vamos falar então sobre a meritocracia. A gente está falando da meritocracia, gente, novamente. Não estamos dizendo que não exista mérito para as coisas. Existe sim mérito para as coisas. Só que a gente está falando de um sistema meritocrático, né, de uma meritocracia, que é uma falácia que diz que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades na sociedade, o que não é verdade, principalmente num país desigual como o Brasil. Temos vários problemas, né, no Brasil, principalmente financeiros, problemas sociais. Nós temos o racismo estrutural que atravessa a nossa sociedade de uma forma assim violenta e de uma forma histórica já, né, por centenas de anos. Nós temos a xenofobia, nós temos aí, né, o machismo. Então, não é leviano dizer que todas as pessoas têm as mesmas chances. Ainda mais num período autoritário como este que nós estamos vivendo, a tendência de quem conseguiu chegar num certo patamar, num certo estágio social, é querer se solidificar naquele estágio social. Eu não estou falando que isso seja voluntário, que isso seja consciente, que isso seja leviano, por mais que muitas das vezes seja. Mas eu estou dizendo que a maioria das pessoas, né, como já diz no popular, né, como se diz no popular, quem tem poder quer ter mais poder ou, no mínimo, se manter naquele poder. Mesmo que esse poder seja, por exemplo, um luxo que deveria ser um direito, como você ter uma casa própria e um carro. Então, muitas das pessoas que conseguem chegar num certo patamar mais confortável, né, falando socioeconomicamente, essas pessoas tendem a valorizar aquela posição e a valorizar a trajetória que elas fizeram até chegar a esse local. Eu não estou querendo dizer, gente, que é injusto uma pessoa ter uma situação socioeconômica confortável, não. Eu não estou dizendo que é injusto uma pessoa ter uma carreira bem-sucedida, alguma coisa desse tipo, não. Eu estou falando que é injusto você querer dizer que todo mundo tem a chance de chegar no mesmo lugar que essas pessoas bem-sucedidas chegaram. E isso, sim, é uma falácia. Porque muitas das vezes a gente fala da hierarquia social, né? Existem certos grupos sociais, seja esses grupos definidos por etnia, por sexo, por orientação sexual, que têm uma recepção maior na sociedade. Então quer dizer que essas pessoas, elas não começam do mesmo ponto que as outras, elas já começam com uma vantagem. Eu não vou entrar aqui no mérito de discutir o que é racismo, o que é machismo, o que é xenofobia, porque isso o vídeo ficaria enorme. Mas a gente está pressupondo que você concorda que existem classes sociais, que existem grupos sociais que são privilegiados e grupos que são menos privilegiados ou que são até mesmo, né, vamos falar a realidade, prejudicados. E o que isso afeta na saúde mental das pessoas? Muitas das vezes, até mesmo na clínica da psicologia, que é uma coisa que eu falo muito lá no Twitter com o pessoal, é sobre esse pensamento do coaching. Vou deixar uma referência para vocês aí de um vídeo que eu gravei falando sobre coaching, o que eu acho do coaching. Esse pensamento assim da meritocracia, ele é uma coisa que tem muito no coaching, essa questão da motivação, é a pessoa dizer, você também pode, você também consegue. Eu não tô falando, gente, que a gente vai entrar na filosofia do que o pessoal chama de coitadismo, não.
Só tô falando que a gente não pode ser ingênuo de acreditar que o esforço da pessoa determina tudo. Não, o esforço da pessoa tem um papel muito importante na carreira, no sucesso, na posição social dela. Claro que tem, gente. Nós não estamos negando isso. Mas eu só acho que também que é muito ingênuo você negar que o país onde você vive, a raça que você é, o sexo que você nasceu, a sua orientação sexual ou qualquer outro tipo de grupo que você pertença, que isso também não influencia na sua chance de sucesso. Qual que é o prejuízo psicológico disso? O prejuízo psicológico da meritocracia é colocar única e exclusivamente, eu não tô falando que o sujeito não tem culpa, gente. Eu tô falando que você colocar única e exclusivamente a culpa do fracasso do sujeito somente nele. Porque quando você diz que o sucesso só depende dele, você automaticamente está afirmando que a falha também só depende dele. Depende do sujeito? Também. Mas você pode ser o cara mais habilidoso do mundo, você pode ser um gênio de uma determinada área, de uma determinada carreira, que se não houverem condições para que você exerça essa função, para que você possa mostrar o seu potencial, mesmo você sendo um gênio, você nunca vai ter uma carreira bem sucedida. Gente, lembrando, não tô falando que não depende do sujeito. Claro, depende do sujeito também. Mas você atribuir a culpa do fracasso socioeconômico daquele sujeito somente a ele, gente, isso é cruel. Isso chega a ser perverso, porque você autentica, de certa forma, a injustiça social, a injustiça econômica, né? Que nós temos um grande abismo social no nosso país, né? Então você está dizendo que aquele bilionário, aquela pessoa que tem bilhões de reais aí, ela tá lá porque ela merece, porque tem alguma coisa especial nela que dá o direito dela estar naquele lugar, e esse direito é irrevogável porque ele é moralmente conquistado através do esforço dele, entendeu? Não é só, não tô desmerecendo, gente, a carreira de ninguém, não tô desmerecendo a trajetória pessoal de ninguém, como eu disse no começo do vídeo. Só quem viveu aquela determinada vida pode dizer como que foi ou não passar por aquilo, só que a gente também ignorar as condições sociais de onde aquela pessoa partiu para chegar naquele lugar é leviano. E o que você acha disso? Você concorda? Você acha que eu tô falando loucura? Que não é nada disso? Que a meritocracia é isso aí mesmo? Que todo mundo tem a potencial para fazer o que quiser? Que esse negócio de desigualdade não existe? Ou você acha que eu tô certo? Então deixa um comentário aí, quem tenta fazer uma discussão saudável sempre, eu procuro responder a maioria dos comentários. Deixa aquele joinha pra gente, se você gostou desse vídeo, é claro. Se você gosta desse tipo de assunto, gosta de psicologia social, se inscreve no canal que a gente procura postar vídeo sempre que possível. E obrigado!